vida pulsar como fosse canção. Milhões de compassos pra eternizar em cada batida do... Mas você foi apresentado por A Costureira Aviamentos, sua melhor escolha em materiais para costura e artesanato. E mais opções, a loja onde tudo custa R$25. Galera azul e branca! Vamos curtir juntos o Carnaboy. Nos dias 20 e 21, o couro vai comer no Sambódromo de Manaus. Carnaval amazônico é aqui na Rede Amazônica. 10 horas 46 minutos, quinta-feira, 19 de fevereiro. Bom dia para você. Está começando mais uma edição do Jornal de Rondônia. E tem mudanças na CNH aqui no estado. A partir desta quinta-feira, a baliza deixa de ser obrigatória no exame prático para quem for tirar a Carteira Nacional de Habilitação. E o defensor público Fábio Roberto responde também às dúvidas sobre esse assunto. E você pode interagir com a gente pelo 99910-2626. E a polícia investiga a morte de uma criança na Casa Criar, na unidade de acolhimento institucional infanto-juvenil, aqui em Porto Velho. E foi inaugurada na manhã desta quinta-feira a nova sede da Prefeitura de Cacoal. Luciana. É isso mesmo, Ana. A gente está aqui no Complexo Beira-Rio Genésio Lima, onde foi inaugurada oficialmente a nova sede da Prefeitura aqui do município de Cacoal. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns detalhes dessa inauguração e como é a nova estrutura da Prefeitura. Morre filhote de onça resgatado na semana passada em Machadinho do Oeste. O animal estava internado em uma clínica aqui em Porto Velho, mas não resistiu e morreu na tarde de ontem. E quinta é dia do quadro Biodiversidade Amazônica e o biólogo Flávio Terracini vai falar da aranha armadeira. Você já ouviu e você sabia que é uma das aranhas mais venenosas do mundo? O Flávio Terracini vai explicar por quê. Para muita gente, o ano só começa de verdade depois do carnaval. É aí que vem as mudanças de hábito, vem as dietas e hoje a gente vai falar algumas orientações. E claro, os destaques do esporte com os jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Rondoniense. E Rondônia tem alerta de chuvas intensas e a Chiara Negrete traz todas as informações da previsão do tempo aqui para o estado. O JRO1 está no ar. A nova sede da Prefeitura de Cacoal é inaugurada na manhã desta quinta-feira. O momento marca um importante avanço para a administração pública do município e quem acompanha essa solenidade traz todos os detalhes é a Luciana Kester. Bom dia, Luciana. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a gente está aqui no Complexo Beira-Rio Genésio Lima, onde fica a nova sede da Prefeitura do município de Cacoal. Após 40 anos, o município tem uma nova sede. A cerimônia de inauguração aconteceu hoje, a partir das 8 horas da manhã. Teve presença de várias autoridades, não só do município de Cacoal, mas também das cidades vizinhas. Teve também uma celebração com o padre da Paróquia Sagrada Família aqui de Cacoal e o pastor também esteve aqui presente para poder abençoar esse novo ambiente onde será palco da administração pública aqui do município de Cacoal. A obra foi inaugurada após 18 meses de uma ampla reforma. O prédio estava abandonado aqui no Complexo Beira-Rio. A prefeitura, com recursos e mão de obra própria, fizeram toda essa reforma. O prefeito da cidade conversou com a nossa equipe e falou desse importante marco aqui para a administração pública de Cacoal. Vamos conferir. Uma unidade que tem como finalidade dar condições de trabalho para o servidor, respeito para o servidor público, toda a parte administrativa da cidade de Cacoal vai estar dentro desse grande complexo, que é o Complexo Beira-Rio Genésio Lima. E agora, é selar essa faixa e dar início a uma nova história para o município de Cacoal.
No local vão trabalhar mais de 250 servidores municipais. Aqui no prédio, além do gabinete do prefeito, irá abrigar também o setor administrativo, a área de recursos humanos, a Procuradoria-Geral, a unidade de controle, Superintendência de Licitações, o núcleo de processos e também a imprensa do município. Lembrando também que o atendimento será de 7h30 da manhã até a 1h30 da tarde. Tudo isso pensado para que tenha mais comodidade e melhor acesso à população, para melhor atender a população do município de Cacoal. Então agora a sede da prefeitura se encontra aqui no complexo Beira-Rio Genésio Lima. Ana. Obrigada, Luciana, pelas informações. Um momento importante, né, para a comunidade, né, para os moradores de Cacoal. Até daqui a pouco. O período de carnaval é um tempo de festa, mas também um alerta para a saúde. Durante o feriado, as doações de sangue caem, enquanto a demanda por transfusões pode aumentar. Em Ariquemes, o Hemocentro reforça o pedido para que a população doe sangue. O período de carnaval, que para muitos é de descanso e comemoração, também representa um momento de atenção para a saúde pública. Isso porque, historicamente, as doações de sangue diminuem neste feriado prolongado, enquanto a demanda por transfusões pode aumentar por conta de acidentes e atendimentos de emergência. No momento, o alerta é para os tipos sanguíneos com fator RH negativo, que já são naturalmente mais raros na população e estão com estoque baixo no Hemocentro de Ariquemes. Para entender a importância, é preciso explicar o fator RH. O fator RH, ele é um sangue que ele vai doar tanto para os pacientes que também têm RH negativo, quanto os pacientes que também têm RH positivo pode estar recebendo essas bolsas. Por exemplo, o O negativo, ele é doador universal, então todos os outros receptores podem estar recebendo essa bolsa de sangue. Pacientes também recém-nascidos, que ainda não têm a tipagem definida, também pode estar recebendo esse tipo de sangue, que é o O negativo. O que torna esses estoques ainda mais estratégicos. Por isso, quando faltam bolsas de sangue negativa, o impacto é grande, principalmente em atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos de pacientes que precisam de transfusões frequentes. 10h52, vamos para um breve intervalo e ainda hoje tem o quadro Seus Direitos. O Fábio Roberto responde às suas dúvidas jurídicas e já no próximo bloco, o filhote de onça pintada resgatado em Machadinho do Oeste morreu ontem e a gente traz, os detalhes. E ainda, quinta-feira é dia do quadro Biodiversidade Amazônica e o biólogo Flávio Terracini vai falar da aranha armadeira. Você sabia que é uma das aranhas mais venenosas do mundo? O Flávio vai explicar por quê. Os detalhes em instantes depois do intervalo. Carnaval de ofertas. Irmãos Gonçalves. A folia é de preços baixos. Arroz Primavera tipo 5 quilos, R$16,49. Carne bovina Frigon com show duro corte, R$29,98 o quilo. Carne bovina Frigon costela ripa, R$16,69 o quilo. Leite HT integral Italac 1 litro, R$4,78. Açúcar cristal doce 2 quilos, R$4,89. Só até quinta para todas as lojas. Vem pro Carnaval de ofertas. Irmãos Gonçalves. Aqui é um barato. Bebeu e dirigiu. Usou o celular enquanto dirigia. Abusou da velocidade. Fez ultrapassagem incorreta. No carnaval, a imprudência pode não ter volta. São as suas escolhas que te definem. O que faz a diferença é o que pulsa dentro de você. A vontade de ser, de fazer, de crescer. Aqui o aprendizado tem propósito.
Tem suor, tem história, tem Rondônia no coração. É orgulho de estar aqui, de aprender com quem faz, de fazer parte de uma jornada que inspira o Brasil. É acreditar no seu futuro, é transformar o sonho em conquista. E tudo começa com uma escolha. A sua. Vestibular 2026. Inscreva-se agora. Atenção, futuros motoristas. Acaba em Rondônia a obrigatoriedade da baliza no exame prático de direção para a categoria B. A mudança começa a valer a partir de hoje e quem vai trazer, os detalhes dessas mudanças para a gente é a Elaine Santos. Bom dia, Elaine. Explica para a gente aí, como é que vai funcionar essas mudanças. Isso mesmo, Ana Paula. Muito bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. O terror da baliza chega ao fim aqui no estado de Rondônia, mas calma, nós vamos explicar direitinho para vocês, porque a gente já está aqui com Francisco Carlos da Silva Nascimento, ele que é coordenador de formação de condutores do Detran aqui do estado, e ele vai explicar como é que vai funcionar agora a baliza, não é mesmo, Francisco? O terror dos testes que reprovava pela mínima coisa, né? Então, conta pra gente qual é essa mudança, o que muda agora com essa, vamos dizer assim, não exatamente o fim da baliza, né? Bom dia, é isso mesmo. Vamos fazer um contexto histórico aqui. O CTB, assim que ele foi implantado em 1997, né? O CTB, a nossa lei de trânsito, no artigo 147 já informava que o candidato iria submeter a um exame de direção veicular na via pública. Então já tinha várias discussões quanto a isso. O exame deve ser na via pública. Por que ainda existe ainda um procedimento em área fechada, né? E aí o que acontece? O Senatran publicou uma resolução, agora em dezembro de 2025, né, criando algumas alterações. Uma das alterações foi informando que ele iria criar um manual brasileiro, né, de exame de direção veicular, onde iria regulamentar um procedimento de forma padronizada em todo o país. Aqui no estado de Rondônia nós tivemos um impacto, sim, mas foi benéfico, porque nós tiramos uma etapa de baliza de um procedimento autônomo e transportamos para o final do exame de via pública, coisa que já acontecia. Então, aqui no estado de Rondônia já implantavam duas etapas, vamos dizer assim, no procedimento de avaliação na categoria B. Seria uma etapa de baliza e uma etapa de percurso de rua. Na etapa de percurso de rua, a gente já pedíamos o estacionamento no final, onde o candidato já era avaliado. Então, o que acontece foi que, realmente, aquela rigidez de algumas faltas eliminatórias que continha a etapa de baliza, não só aqui no estado de Rondônia, mas em todo o estado, realmente ele deixou de existir. Exemplo, o candidato, se avançasse o meio fio ali com o pneu, se o pneu avançasse o meio fio, ou tocasse o meio fio, ou forçasse o meio fio, ele já era eliminado. Se a lataria do veículo avançasse o meio fio, já era eliminação. Se tocasse uma das hastes ou um dos cones, também já era eliminado. Então, hoje, o que o Senatran propôs, o objetivo do Senatran é que a gente possa avaliar o candidato somente no percurso de rua, tirar essas infrações eliminatórias que tínhamos antes e transformar em infrações realmente de trânsito. Por quê? E por que o impacto não foi tão grande aqui no estado de Rondônia? Alguns estados, eles já realizavam somente uma etapa de percurso de rua em circuito fechado. Você tinha que conduzir o veículo ali em 50 metros, 100 metros, onde tinha um ambiente parecido com a via pública, mas nem chegava próximo do que a gente já realiza aqui no estado de Rondônia na etapa de percurso de rua. Então, hoje o que nós temos hoje aqui é uma etapa única, em via pública, onde já existia, somente para avaliar se o candidato tem conhecimento técnico, cognitivo e comportamental para dirigir um veículo com segurança no nosso trânsito. Francisco, além dessa, houve mais alguma mudança aqui no estado? Sim. A gente implementou, num todo praticamente, as determinações do Senatran. Então, para vocês que são candidatos aí, nós temos quase 40 mil candidatos ainda ativos que ainda irão fazer os testes práticos, então eles vão ser beneficiados com as alterações. Exemplo, o Senatran ele colocou a previsão que o exame pode ser interrompido em alguns casos. Por exemplo, se o candidato, se ele demonstrar na hora do exame uma incapacidade técnica, o examinador ele pode interromper o exame e cancelar o exame. Então, não vai gerar ônus para o candidato. Ele cancela o exame e o candidato vai poder realizar o novo exame em outra data sem ter que pagar a taxa de reteste, né? Temos também um caso de instabilidade emocional também. Se o candidato tiver uma manifesta instabilidade
manifestação de instabilidade emocional no momento da prova, o examinador também pode interromper a prova. Caso também do candidato está muito nervoso ou iria provocar um acidente onde o examinador tenha que interromper, né, no procedimento avaliatório, nesse momento a gente vai lançar a interrupção de exame com uma falta somente para cancelar o exame, né, sem gerar nenhum ônus e nem reprovação. Então ele vai poder repetir o exame em outra data, né, assim que possível. Para finalizar, isso a partir tudo hoje, dia 19, né? Hoje, nós tivemos os primeiros exames hoje de categoria B aqui em Porto Velho, especificamente lá na Zona Sul agora. Tivemos 34 candidatos sendo avaliados desse novo modelo de prova, né, onde somente se deslocaram diretamente para o local da via pública lá para realizar essa etapa em via pública. Foi muito bom, muito bom. Perfeito, então. Ana Paula, são esses esclarecimentos muito importantes que o Francisco Carlos da Silva Nascimento, ele que é o coordenador de formação de condutores do Detran, esclareceu aqui para a gente. A gente agradece a sua participação aqui conosco nesse horário para informar o nosso público aí sobre essas mudanças, né, aqui no estado de Rondônia. Eu volto com você. Obrigada, Elaine, pelas informações. Então, a partir de hoje, não é mais obrigatório, né, a baliza para tirar a CNH categoria B. Obrigada aí pelas informações. Agora são 11 horas, morre o filhote de onça-pintado resgatado em Machadinho do Oeste. Ele estava em tratamento no Centro de Triagem de Animais Silvestres. Ele chegou a receber transfusões de sangue de um gato. E a gente vai conversar agora com o Yuri Lima, que ele traz mais informações para a gente. Bom dia, Yuri. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para todos que estão com a gente aqui no primeira edição. Olha, o filhote de onça pintada tinha 3 meses de idade e morreu na última terça-feira. A informação foi confirmada agora pela manhã pelo veterinário Marcelo Andreani, responsável pelo resgate da onça. Ele é um veterinário da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, a SEDAM. Olha, o quadro de saúde do filhote era muito grave, considerado apático. O diagnóstico apontou desnutrição severa e apontou desidratação severa e desnutrição. Pelos cálculos da equipe de veterinários, o filhote já estava há mais de 1 semana sem alimentação. Exames que aferem a porcentagem de hemácias no sangue, os glóbulos vermelhos, apontaram níveis de 10%, abaixo do aceitável, que seria de pelo menos 24%. Os níveis de plaquetas também estavam muito abaixo do ideal, segundo a SEDAM. O filhote de onça pintada sofria de micoplasmose, causada por bactérias. A doença ataca justamente células sanguíneas, segundo a SEDAM. O medicamento administrado no tratamento leva até 5 dias para fazer o efeito na corrente sanguínea. O quadro era tão grave que a oncinha não tinha todo esse tempo para aguardar que o medicamento fizesse efeito. Por isso, ela precisou receber 2 transfusões de sangue de um gato adulto. Mesmo assim, ela não resistiu. A micoplasmose pode causar, em alguns casos, anemia grave em felinos, podendo levar até a morte do animal, como foi o que aconteceu. Olha, na semana passada eu conversei com uma veterinária responsável pelos atendimentos na clínica veterinária particular, onde o filhote foi recebido por meio de um convênio, de uma parceria com a SEDAM, uma parceria que a gente reforça que não tem fins lucrativos. Ela me disse que, além de estar muito debilitado, com um quadro grave de desnutrição e de desidratação, que essa é uma informação que vai de encontro com o que a SEDAM nos confirmou hoje cedo, havia também a suspeita de doença do carrapato. E aí eu fui tirar a dúvida com o veterinário Marcelo Andreani agora pela manhã, e ele disse que essa doença, que foi identificada pelos exames que foram realizados, né, no centro de triagem, também com apoio da SEDAM e da Universidade Federal de Rondônia, confirmaram que a micoplasmose se refere justamente à doença do carrapato. A oncinha havia sido encontrada por um morador da zona rural de Machadinho do Oeste na quarta-feira da semana passada, dia 11 de fevereiro. O batalhão ambiental
da PM diz que o animal estava muito ferido. Os agentes também disseram que a mãe do filhote não foi encontrada e também não foi identificado nenhum animal adulto da mesma espécie por perto do filhote. Bom, além da clínica particular onde passou por exames, o filhote também recebeu cuidados do Centro de Triagem de Animais Silvestres e da Universidade Federal de Rondônia, aqui na capital Porto Velho. Portanto, desfecho triste dessa história, mas a gente reforça que ela recebeu todos os cuidados necessários e, como o próprio veterinário Marcelo Andriani disse para mim hoje pela manhã, eles fizeram tudo o que as equipes podiam fazer para tentar salvar a vida desse animal, um filhote de apenas 3 meses de idade. Ana Paula. Obrigada, Yuri. Ainda hoje a gente vai falar mais sobre esse assunto com o biólogo Flávio Terracini aqui no estúdio. Obrigada, Yuri. Para muita gente, o ano só começa de verdade depois do carnaval. E aí que vem as mudanças de hábito, vem as dietas e como fazer isso com segurança. Afinal, o que o nosso corpo também precisa. Quem vai explicar para a gente agora é a Isadora Kopanax. Bom dia. A Isadora está numa feira, né? Local onde é possível a gente encontrar aí uma diversidade de frutas, legumes, né? Para manter uma alimentação saudável, né, Isa? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa acompanhando o Jornal de Rondônia, primeira edição. É isso mesmo que você falou, depois do carnaval que o ano está começando, mas muita gente exagerou agora nesse carnaval, bebeu em excesso, talvez comeu em excesso, aí vem aquela dor de cabeça, aquele inchaço, aquele mal-estar. Eu já estou confessando aqui para vocês que minha garganta tá fechando, tá doendo, porque eu também fui uma das pessoas que coloquei o pé na jaca, mas hoje a gente vai explicar aqui para vocês como a gente vai melhorar a situação. Como a Ana falou, a gente está aqui numa feira com fruta fresquinha e com a nutricionista Iris, que está aqui comigo, que vai explicar aqui pra gente quais as pessoas que exageraram agora em período de carnaval, o que deve fazer, que frutas a gente deve comer, que alimentos que a gente pode procurar por aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, Isadora, bom dia a todos. Primeiramente, depois de enfiar o pé na jaca, como a Isadora falou, é a hidratação. A água é o primordial, a água de coco, que é um isotônico natural. Aí vem os alimentos leves, que são os grelhados, de carnes magras. Que são carnes magras? As carnes que não têm gorduras, tá? Aí tem as sopas, que os caldos vai ajudar a nutrir, que foi perdido os nutrientes. E as sopas, como eu falei. Aí vem as frutas hidratantes, que as frutas hidratantes, a melancia, aqui em primeiro lugar a melancia, que ela é rica em água, ela tem 90% de água e além disso ela também é uma fruta anti-inflamatória que vamos falar posteriormente. Aí temos o mamão, que é rico em água também e é digestivo, temos o abacaxi, temos o melão, temos a laranja, que são todos alimentos ricos em água. E olha só, agora você falou dos alimentos que a gente deve comer. Quais os alimentos que a gente deve evitar agora nesse período de carnaval? Dor de cabeça, tem gente que está com dor de garganta, assim como eu. O alimento que não pode. Então, são os ricos em frituras, né? As frituras são os alimentos gordos, que agora as carnes gordas, que são as carnes ricas em gordura. E que deve-se evitar, primeiramente, que depois da ressaca, não tem aquele mito de que para curar ressaca é beber mais. Então, isso aí é o mito. Porque o que é que vai fazer? Vai só prolongar o mal-estar do nosso corpo, vai sobrecarregar o nosso fígado. Então, a situação é colocar a hidratação, como eu falei anteriormente. A água de coco, os chás. E olha só, ainda tem carnaval, ainda vai ter carnaval esse final de semana. Tem alguma receita aí milagrosa pra gente curar essa ressaca no outro dia? Ou não existe, é só com equilíbrio mesmo? É o equilíbrio, porque é tudo equilíbrio. Não vamos dizer que vamos colocar o pé na jaca, vamos comer, aí vai entrar um alimento que faça um milagre. Não existe. Gente, e outra dica de ouro, estar bebendo bebida alcoólica é alternar bebida alcoólica e água. Porque aquela ideia de que a bebida é diurética, eu estou
estou me hidratando, não é verdade, porque você bebe, você vai ao banheiro, você está vendo xixi, também você está dançando e elimina no suor, na urina, a gente elimina nossos nutrientes. Então a situação é água de coco, está hidratando durante a bebida, não só depois, antes, durante e depois. Então fica aí a regra, viu, gente? Equilíbrio e hidratação. Já já a gente volta com a Iris aqui para falar de mais receitas anti-inflamatórias para a gente mostrar aqui para vocês no Jornal de Rondônia, primeira edição. Volto com você aí, Ana. Obrigada, Isa, pelas informações, né? Aí nas imagens, essas frutas deliciosas, a gente ficou aqui só na vontade. Daqui a pouquinho a gente volta aí com você. Obrigada. Quinta-feira, aqui no Jornal de Rondônia, primeira edição, é dia do quadro Biodiversidade Amazônica. Quem já está aqui comigo é o biólogo Flávio Terracini. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, seja tudo muito jóia. bem-vindo aí ao Jornal de Rondônia, primeira edição. Hoje a gente vai falar de aranha armadeira, né? Exatamente. Eu li que é uma das mais venenosas aí do mundo. Exatamente. Mas antes, a gente acabou de mostrar que um filhote de onça que foi resgatado em Machadinho do Oeste morreu. Pois é, eu acompanhei na semana passada, acho que foi até o dia que eu estava aqui, o pessoal comentou que ela estaria vindo de lá para cá, né? A gente sabe que está quase 400 quilômetros da capital Porto Velho, no interior de Rondônia, e infelizmente ela acabou, né, indo a óbito. Inclusive eu vi a reportagem falando que possivelmente uma doença de carrapato. Os carrapatos, bom, que se alimentam de sangue, não só do felino, mas também do nosso pet, né, do cachorrinho, uma das principais causas é a anemia. Então, o único carrapato, que são aquelas grandonas que a gente vê, ela consegue tirar hemácias, que são células que transportam os gases do nosso sangue, né, leva oxigênio, traz gás carbônico, do equivalente a 10 ml de sangue. Então, um felino desse não tem muitos litros de sangue no corpo. E se ela está infestada de carrapato, o primeiro sinal e sintoma ali, como falou que ela está desnutrida, ela deve ter sim, estar ali bem debilitada devido a essa anemia extrema pela quantidade de carrapatos, que é muito comum na natureza. E lá não tem um veterinário para tratar e cuidar. Então, quando ela foi resgatada, possivelmente ela estaria, sim, com algumas dessas doenças. Existe a febre maculosa, que não é tão comum em onças, né? É uma riqueza, uma bactéria. Agora, existe a erliquiose, que é a que ataca os nossos pets, né? Os cães, que possivelmente, como foi feito numa clínica veterinária, deve ter sido essa doença que ocasionou a morte aí do felino e também a sua desnutrição é ocasionada pela anemia. Então, infelizmente, isso acontece, a gente fica triste, né, com esse ocorrido. Sim, triste, né? Até porque a gente acompanhou, você estava aqui com a gente no dia que ela foi resgatada, né, e veio de Machadinho do Oeste, ficou esses dias todos, né, em tratamento na clínica, mas não resistiu, mesmo fazendo a transfusão, tudo não resistiu. Pois é, né? Então isso acontece, né? A gente fica triste, mas é o fluxo natural da vida, né? Os animais nascem, né, vivem e por alguma consequência acabam morrendo, então é um ciclo normal. Triste. Mas a gente vai falar hoje de aranha, e uma aranha específica, né? A gente tem imagens dela, inclusive. Olha aí, vamos ver se a gente consegue ali. Dá medo só de ver, Flávio. Então, essa daqui, estava eu e o professor Simon de Albuquerque. A gente foi fazer uma caminhada numa trilha, agora no feriado de carnaval. Falei, vamos fazer uma coisa diferente? Bora. Enquanto o pessoal estava lá pulando carnaval, a gente está no meio da selva, filmando e fotografando alguns animais. Aqui é para demonstrar, se aparecer uma aranha dessa em casa, como fazer a coleta correta. Então, a gente estava com esse pote aí, lembrando que tanto eu quanto o professor Simon, a gente tem autorização do IBAMA para estar fazendo esse tipo de atividade. Nós somos biólogos e pesquisadores. E aí eu estou usando o pote para poder explicar como fazer a coleta de uma aranha perigosa. Então essa é a aranha armadeira, que nada mais nada menos a aranha mais venenosa do mundo, ou seja, ela é a mais agressiva, mais venenosa e ela causa muita dor se tiver um acidente com ela. Então, como está chovendo bastante, a gente tem falado semana passada da jararaca, que é de importância médica, que nós temos uma aranha armadeira que pode sim aparecer na residência. Não só aqui em Porto Velho, mas também nos municípios aí do interior do estado de Rondônia. Ela é uma aranha muito comum, é chamada de aranha das bananas, porque ela adora ficar ali próximo à plantação de banana, mas pode ter também outro tipo de vegetação. Às vezes você tem lá uma horta no quintal, tem um entulho ali que tem tijolos, né? Tem que tomar bastante cuidado para não colocar a mão ali debaixo, porque pode ter essas aranhas.
aranhas. E se tiver um acidente, é muito importante fotografar o animal e ir o mais rápido possível para o hospital, porque chegando lá, a equipe médica vai avaliar e vai ver se há ou não necessidade do soro. E por curiosidade, existe um grupo nas redes sociais, ao qual eu também faço parte. Semana passada, nesse grupo, chegou ao número 500 de médicos. Aí tem veterinário, tem biólogos, profissionais da saúde, tem enfermeiros, enfim. É um grupo do estado de Rondônia, que hoje tem pessoas do Brasil todo, inclusive tem pesquisadores do Instituto Butantan, tem do Ministério da Saúde em Brasília, é um grupo bem legal. E agora de manhã, mais ou menos há 1 hora atrás, um acidente com essa aranha de um paciente. Então ele, infelizmente, matou a aranha, foi para o hospital, foi picado no dedo, está sentindo bastante dor, e aí a equipe médica tirou a foto e colocou nesse grupo. E aí lá, como tem vários pesquisadores, até do Butantan, a gente rapidamente falou, é uma aranha armadeira, porém o paciente está só com dor local, ele está com parestesia. E aí, nesse caso, ele fica em observação por no mínimo 6 horas, inclusive vai estar até assistindo a gente. Eita, e já melhoras, tá informações, né? Exato, né? Porque geralmente nos hospitais a gente sabe, né, que tem televisão, melhoras para o paciente, ele vai ficar em observação, não vai precisar tomar o soro, que é o soro antiaracnídico, mas às vezes ele toma ali um soro fisiológico para hidratar e alguns medicamentos e depois ele vai ter a alta e vai voltar para casa. O sinal de alerta, Flávio, depende muito de onde você for atingido por ela? Você falou que no caso dele foi na mão, não, né, no dedo. Mas e se foi uma outra região do corpo? Então, geralmente aranhas e escorpiões é comum, às vezes, dentro do sapato, né? O bicho entra à noite e aí vai lá que você calça, então comum nos dedos do pé ou mão, porque você coloca ali, vai fazer uma limpeza, entulhos, aí você tem esses acidentes. É uma área muito vascularizada e dói bastante. Agora, um acidente no rosto, né, nessa parte que vai inchar bastante, então às vezes é mais preocupante e também está mais próximo do coração, né? Então, os pontos do pé, da mão, o veneno demora um pouco mais para chegar. Então, acidente na cabeça, é que nem quando a gente fala de abelha, o acidente com ferroada de abelha no rosto é mais preocupante do que no tronco ou nas pernas, nos membros. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E lembrando que como está chovendo bastante, essas aranhas, elas adoram ficar lá na floresta, nesses ambientes, mas está chovendo. Então, ela tende a migrar, ela vai sair do quintal e entrar dentro da nossa casa. Lembre-se, não deixe lixo nas lixeiras, porque vai atrair barata, que vai atrair o predador, que são essas aranhas, e ela vai entrar lá para poder se alimentar. Então, fotografou, se teve acidente, fotografou e vai para o hospital o mais rápido possível. E se por acaso aparecer e tiver coragem, como eu tive, é só pegar um pote, coloca em cima. Eu não teria. E aí depois fecha o pote e, é claro, você vai soltar isso lá no ambiente de floresta. Então, eu só utilizei o pote ali para demonstrar, né, como fazer a coleta correta. Lembrando que ao fazer essa coleta também tem que tomar cuidado, né? Uma criança, por exemplo, fazer isso. O Tadeu tem 2 aninhos, né? Imagina o Tadeu tentando pegar uma aranha dessa. É bem provável que ele possa ter um acidente. A Malu e a Olivia já um pouquinho mais velhas, né, que estão assistindo, enfim. Tem que tomar cuidado, porque um acidente com criança, às vezes é preciso ir para o hospital e tomar o soro, diferente do paciente que está agora, né, só em observação. Fora a dor, né? Fora a dor, muita dor. O acidente com essas aranhas é muita dor. Obrigada, Flávio, por mais uma participação e por trazer, né, informações aí da nossa Amazônia, tão importante. Perfeito. Até semana que vem. Até a semana que vem. Agora são 11 horas e 18 minutos, vamos para um breve intervalo e ainda hoje tem previsão do tempo com a Chiara Negrete e já no próximo bloco tem o Fábio Roberto no quadro Seus Direitos. Você vai ver também os destaques do esporte. O de Paraná venceu o Pantanal por 2-0 e os detalhes em instantes depois do intervalo. Até já! Ela acredita que seres de outros planetas existem. Eu sabia! Eles voltaram! E acaba deixando a família de cabelo em pé. Essa tua obsessão não te faz bem. Você nunca vai entender. Segunda. Vocês conseguem acreditar que os ET vieram pra
cá. Mas não enxergam que a mãe não tá bem? Tela Quente apresenta Cine BBB, um dia extraordinário. Os brothers assistem na casa, você assiste na Globo. Tela Quente. A sua doação traz esperança e transforma vidas. A falta de doadores coloca muitas histórias em risco. Com a sua ajuda, você pode ser a esperança de várias pessoas. Procure o Hemocentro mais próximo e doe sangue. Faça parte dessa rede do bem. A Globo tá sempre pensando no globo. O BBB de 2025 foi o mais sustentável da história, operando 100% com energia limpa. Evitamos a emissão de 69 toneladas de carbono na atmosfera. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia. Pequenas empresas e grandes negócios diretamente de São Gonçalo, em Paraty, no Rio de Janeiro. Para mostrar um sabor que vem do mar, alimenta as pessoas, preserva o planeta e movimenta a economia local. Algas, uma tradição que virou negócio. E você vai ver também. Em Santa Catarina, um cabeleireiro virou referência em prótese capilar para cabelos afro. Um trabalho que desenvolve autoestima e muda vidas. É neste sábado e eu te espero. Até lá! Estamos de volta e chegou a hora dos destaques do esporte. Quem está aqui comigo é a Malu. Bom dia, Malu. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Teve Copa do Brasil e Campeonato Rondoniense. Exatamente. Né? Ontem foi movimentado no esporte aqui para o nosso estado, gente. O Galo da BR venceu o Pantanal por 2-0 e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Vamos ver como foi esse jogo. Seguir na Copa do Brasil era o objetivo por aqui. Dois clubes com duas trajetórias bem diferentes. O Ji-Paraná, com a experiência de 11 participações na competição nacional. E o Pantanal, jogando pela primeira vez o torneio. Em campo, o clube sul-mato-grossense começou dando trabalho para o time alviceleste, com lances perigosos. Mas logo, o Galo recuperou a posse de bola e marcou o seu primeiro gol. Palácios recebeu a bola e balançou a rede do Pantanal. Das arquibancadas, o primeiro gol deixou os torcedores ainda mais esperançosos. O Ji-Paraná, por enquanto, tá dando uma boa jogada, né? Já vem fazendo uma boa partida aí no Rondoniense, estamos em primeira aí no estado. E eu tenho certeza que a Copa do Brasil, já estamos ganhando de 1-0, vai ser um belo jogo e vamos sair daqui hoje vitoriosos. Porque é a primeira vez vindo na Copa do Brasil, assistindo o Ji-Paraná, é uma coisa, tá sendo uma experiência maravilhosa, tanto para mim como pessoa, quanto para a equipe. Eu achei que a equipe ia jogar bem, mas agora realmente está me superando, tá? A equipe tá jogando super bem, a zaga com esse aqui já são 8 jogos sem tomar gol. Isso é para poucos, tá? O segundo tempo mal começou e o Ji-Paraná marcou mais um gol. Lelo recebeu a bola e com esse chute forte marcou este golaço. Em campo, o Ji-Paraná fez bonito. E aqui nas arquibancadas, os torcedores fizeram a diferença. Olha só a animação dessa turma. Para os jogadores e a equipe do Galo, receber todo esse apoio dos torcedores é essencial no gramado. Eu sempre falo, é minha sexta passagem no Ji-Paraná. E o torcedor é o maior combustível que a gente tem. E jogar aqui no Biancão, a gente sabe que a nossa força ela é dobrada, porque o apoio que vem das arquibancadas é incondicional. A gente sabe que hoje a gente não entrou somente pelo Ji-Paraná, a gente entrou, como eu falei na pré-eleição, e pedi a cada jogador para representar bem todos os torcedores que estiveram aqui, né? Toda uma cidade que estava mobilizada para esse jogo. Gratidão a Deus pela oportunidade que eu tenho aqui, estou jogando aqui no Ji-Paraná e seguir em frente. Muita alegria, de gratidão a Deus, né? Eu acho que a nossa equipe é uma equipe batalhadora, como eu sempre falo,
nós formamos uma família e estou muito feliz, cara. Uma noite histórica para mim, para minha família e para todas as pessoas que torcem aqui, que fazem parte do Ji-Paraná. Já o estreante de Campo Grande deixa a competição. Para o técnico do Pantanal, agora é focar no estadual sul-mato-grossense. É ruim como qualquer eliminação, é claro que a Copa do Brasil é uma das competições mais importantes, fica a experiência, lógico, fica a dor da derrota, da classificação, mas agora é focar no estadual para ganhar, para conseguir a vaga mais uma vez para o ano que vem. A nossa transmissão foi um sucesso, gente. O estádio Biancão estava lotado, eles comemoraram com pizza e o Ji-Paraná agora está cobrando o Pix de R$830 mil da CBF. Depois de tanta festa, o Jipa vai para o Rio Grande do Sul semana que vem, dia 25, enfrentar o Ipiranga. E o Guaporé também está na segunda fase da Copa do Brasil, é para poucos e com muita emoção. O time de Rolim de Moura empatou em 1-1 com o Galvez no tempo normal e o Galvez saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Davi, mas o Guaporé voltou melhor na etapa final. Pressionou e conseguiu o empate com o Atman. Com igualdade no placar, a decisão foi para os pênaltis. E aí brilhou o goleiro Luiz Henrique. Ele defendeu 2 cobranças e garantiu a vitória por 3-2 nas penalidades. Classificação histórica e também 830 mil aí em premiação para o clube rondoniense. Agora o desafio também é fora de casa. O Guaporé enfrenta o Juventude no dia 5 de março. E daqui a pouco no GE a gente acompanha esses 2 jogos na íntegra que aconteceu ontem pela Copa do Brasil. Agora vamos falar de campeonato estadual, gente. Ontem teve muitas surpresas e até umas polêmicas. Pela tarde iniciamos com União Cacoalense e Barcelona. União Cacoalense começou voando, fez gol com menos de 1 minuto de jogo e olha só, marcou 2 vezes na mesma partida, algo que ainda não tinha conseguido, né, no campeonato. Mas o Barcelona não se entregou, buscou o empate, viu o adversário perder pênalti e decidiu tudo aos 38 do segundo tempo. Teve virada, tensão e gol no fim da Luizão. Vamos ver como foi. A partida começou com posse de bola para o União Cacoalense, que não desperdiçou as oportunidades e aos 53 segundos do primeiro tempo abriu o placar com o zagueiro Thiago. O Barcelona sentiu a pressão e logo teve a chance de marcar. Em uma cobrança de escanteio, Pelezinho jogou e Lucas cabeceou, mais para fora do gol, no lado esquerdo do goleiro. Logo depois, o meio-atacante Alfredo ampliou para o União Cacoalense. Ele recebe a bola no meio de campo, avança até a grande área e finaliza, cobrindo totalmente o goleiro. Aos 33 minutos, Arthur acaba empurrando o jogador do Barcelona e o árbitro marca pênalti. Luquinhas, camisa 10, foi para a cobrança e finalizou no lado esquerdo do goleiro, diminuindo o placar para 2-1. Aos 40 minutos, o Barcelona quase empata, mas o goleiro espalma e defende o chute. O placar permaneceu assim até o fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo começou com posse de bola para o Barcelona, que assim como o time adversário, fez o gol em menos de 1 minuto. Eric, camisa 7, deixou tudo igual na Luizão. Minutos depois, Everton, camisa 6 do Barcelona, tomou o cartão amarelo após uma disputa de bola. Na cobrança da falta, Alfredo chuta e o goleiro do Barcelona defende. O jogo ficou super equilibrado no restante do tempo e quando tudo parecia que o jogo ia terminar empatado, pênalti a favor do União Cacoalense. Na cobrança, o centroavante Vitor chuta e o goleiro defende. Na sequência, aos 38 minutos de jogo, veio o gol da vitória e também a virada do Barcelona. Após uma roubada de bola, o atacante Ariel chegou até a grande área e definiu sem chances do goleiro defender. E com esse resultado, o União Cacoalense continua na lanterna do campeonato rondoniense com 1 ponto, enquanto o Barcelona chegou à marca de 10 pontos e continua em 5º lugar.
Agradecer muito a minha esposa mais uma vez, que ela sempre estava ali, amor, você vai voltar, tenha calma, você vai voltar na hora certa. Não adianta você voltar a 70% que você pode sentir ficar fora do campeonato. E é isso que eu pensava todo dia na fisioterapia, que eu vou voltar e vou ajudar. E graças a Deus fui muito feliz hoje de poder dar uma assistência, fazer o gol da virada e conseguir essa vitória que é tão importante pra gente. Valeu aí, reportagem de Davi Matos. Gente, depois disso teve o segundo jogo do estadual. Porto Velho venceu o Rondoniense por 1-0. Mas o placar magro não traduz tudo o que foi o jogo. A Locomotiva pressionou desde o início, criou boas chances no primeiro tempo e parou em grandes defesas do goleiro Marlon. E o Periquito da Zona Leste também respondeu, principalmente nas bolas paradas, e levou perigo em faltas e finalizações de média distância. No segundo tempo, Porto Velho voltou mais intenso, acumulou oportunidade e conseguiu gol no rebote. Vamos ver. Equilíbrio do começo ao fim. O Porto Velho venceu o Rondoniense por 1-0, em um jogo de muita disputa e chances para os dois lados. O jogo seguia truncado e estudado, até que aos 11 minutos do segundo tempo a bola insistiu em não entrar. Juan Costa chutou, o goleiro Marlon defendeu. E no bate e rebate, quem apareceu foi o zagueiro Renan, para empurrar para o fundo das redes. E o gol não foi decisivo só no jogo. Colocou o Porto Velho, pelo menos por enquanto, na liderança do campeonato. Muito trabalho, né? Muito empenho. A gente sabe que a gente deu uma vacilada no começo do campeonato, mas eu que estou aqui muito tempo no Gás de Porto Velho, eu sei que é luta sempre. E estamos felizes pela vitória, por assumir a liderança, mas não podemos parar por agora. Tem muito campeonato, tem muito time bom aí nesse campeonato e a gente não pode baixar a guarda. Mas não tem muito tempo para comemorar. O calendário aperta, os desafios aumentam. E o Porto Velho já vira a chave, pensando nos próximos confrontos. Agora a gente vai pensar na Copa do Brasil, né? Que é na próxima quinta-feira. E depois a gente vê o estadual. Hoje a gente é líder e agora deixa os outros times correr atrás. Do outro lado, a derrota liga o sinal de alerta. O Rondoniense segue no G4, em quarto lugar. Mas a margem de erro diminuiu e a pressão aumentou. Sim, é muito difícil, a gente vem amargando resultados que a gente não merecia, né? Hoje, inclusive, foi mais um. Mas eu acredito que a gente está na luta, está na briga, tem muita chance de classificar ainda. Erguer a cabeça, tem pouco tempo para se recuperar, né? Acho que acredito que sábado já tenha outro jogo. Se manter focado, dar um jeito de se motivar e não desistir. Acredito que até o final, enquanto tiver chance, a gente tem que lutar para poder classificar. A briga pela classificação esquenta. Com a vitória do Barcelona sobre a União Cacoalense na tarde dessa quarta-feira, junto com a derrota do Rondoniense contra o Porto Velho, o Barcelona encosta e fica a apenas um ponto do Rondoniense. Eu acho que todo mundo sempre acompanha os outros na tabela, a gente viu que eles se aproximaram, gastamos toda a gordura que tinha, né, que a gente costuma dizer que é uma gordura que a gente tinha de pontos. Agora é ponto a ponto, é procurar sábado fazer um pouco de resultado positivo e na quarta-feira, que eu acredito que é contra eles, é confronto direto, né? A gente tem que trabalhar e também esperar que tenhamos um pouquinho mais de sorte no próximo jogo. Estamos jogando bem, eu acredito que não estamos jogando mal, para contra eles pontuar e buscar a nossa classificação. Gente, hoje pela manhã o Rondoniense Social Clube publicou uma nota oficial questionando a arbitragem desse jogo. Isso deu o que falar, porque parece que o gol do Porto Velho estava impedido. Enfim, vamos acompanhar todas essas etapas do Campeonato Estadual e daqui a pouquinho tem mais esporte aqui na nossa programação da Rede Amazônica. O Globo Esporte é coladinho no JR1, eu conto com a sua audiência para a gente ver e rever os gols da Copa do Brasil e acompanhar, né, esses times que estão arrasando e representando o nosso estado. Obrigada, Aninha. Obrigada, Malu, por antecipar aí os destaques pra gente. Agora são 11 horas e 33 minutos, a gente vai voltar a falar com a Isadora Copanax, porque para muita gente o período pós-carnaval é de restrição alimentar, dieta e reeducação. A Isa está numa feira e traz pra gente aí as informações, né, sobre esse recomeço na alimentação.
É isso mesmo, Ana. Ó, a gente já tinha falado sobre as frutas, que tem muita gente que corre para as frutas, mas também tem uma galera que vem aqui para as banquinhas das ervas e dos temperos naturais. Aqui na feira, ó, tem gengibre, alho, limão, hortelã, são os famosos remédios caseiros. Ou melhor, na verdade, o famoso remedinho de vó, aquele que sempre funciona, que ajuda aí na digestão, na dor de cabeça, no enjoo. Mas será que eles realmente funcionam? Ó, a gente está aqui com a Iris novamente, que agora ela vai explicar pra gente. A gente tá vendo aqui uma banca bem verde, com várias verduras, várias ervas naturais por aí. Eu quero saber se o suco detox realmente funciona ou se é mito. O suco detox, quando se tem a ideia de que só ele faz a limpeza, só ele desintoxica, ele é mito. Porque qual é a ideia que a maioria imagina, que a maioria pensa? Posso comer de tudo, que eu vou tomar o suco detox, ele vai fazer, a limpeza vai resolver. Mas não é verdade. Você não pode estar comendo frituras, como eu falei, álcool, pizza, em grande escala e achando que o suco detox vai resolver. Aí a verdade é que o suco detox, ele realmente tem propriedades que vai fazer bem o nosso organismo, que são, o suco detox geralmente são com as couve, tem o alface. O alface ele tem um efeito calmante, a couve rica em fibras e ferro, tem o hortelã. Aí, em contrapartida, coloca o maracujá ou abacaxi. Realmente, ele tem efeitos que fazem bem para o nosso organismo. Mas, no final, temos que ter uma reeducação alimentar. E aí, quais são agora as verduras ou os temperos? A gente vai ali agora para a banquinha dos temperos, que a gente também vai mostrar os produtos, as ervas e os temperos que ajudam a desinflamar o corpo. Aquele processo que a gente faz após, a gente faz durante, a gente mantém o equilíbrio. Quais são os principais que não pode faltar? Então, são os alimentos anti-inflamatórios, que ele desinflama o nosso corpo e ele tem a função de retardar o envelhecimento precoce das nossas células, que são tem o gengibre, que na barraquinha eu não sei se vai ter o gengibre. Temos também o açafrão. Gengibre a gente tem, tá aqui. Aí tem o açafrão, que ele tem a curcumina. Ele é um poderoso anti-inflamatório. Pode colocar no alimento, no macarrão, no ovo, vai a gosto. E quem não consegue ingerir o pó aqui, a natural, também tem as cápsulas de açafrão. E é indicado fazer algum jejum ou alguma dieta restritiva após esse período de carnaval para compensar esses exageros na bebida, tanto na comida? Não é indicado, porque você já está no processo de debilitado, né, de alimentos pesados. Então, o que é indicado? Você manter a sua rotina, as suas refeições no horário certo e evitar, como foi dito, as frituras, ter os grelhadozinhos, que são as carnes magras, o chá verde também, ele é um antioxidante. Também não foi falado das frutas antioxidantes, que são o abacaxi. O abacaxi, ele tem a bromelina, que ele vai ajudar no digestivo, tem o mamão, todas as frutas vermelhas que são antioxidantes, que vai eliminar as toxinas para tirar a inflamação do nosso corpo. Obrigada, Iris. Obrigada pelas recomendações aqui. Espero que todo mundo tenha anotado essas dicas após o carnaval e lembrar sempre beber com equilíbrio e segurança. Ana, é com você aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações e pelas orientações aí. Hora do quadro Seus Direitos, né, com o defensor público Fábio Roberto, ele já está aqui comigo e hoje a gente vai falar de dois assuntos, né? Bom dia, seja muito bem-vindo, Fábio. A gente falou mais cedo no jornal sobre a questão da baliza, que a partir de hoje, aqui no nosso estado, não é mais obrigatório, né? A questão da baliza aí para o condutor que vai tirar a CNH. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o quadro Seus Direitos, geralmente às quartas-feiras, mas excepcionalmente a gente fez hoje na quinta-feira. O que acontece? Foi retirada a obrigatoriedade da simulação de estacionamento, com os cones que a gente tinha que fazer quando a gente retirava a carteira de habilitação. Mas há necessidade também de fazer manobras como manobra de estacionamento. Por isso, na via pública,
e não a simulação. Então, na prática, nós vamos precisar que as escolas façam uma adaptação para preparar aqueles condutores para que façam o teste em tempo real e na via pública. Isso vai exigir dele saber conduzir o veículo e estacionar, mas não em cone. Além disso, Ana, e a todos que acompanham o Quadro dos Seus Direitos, tem uma questão que o condutor, quando retira a carteira, ele tem uma responsabilidade em relação a pedestres e também a danos a outros patrimônios, como outros veículos, etc. Então, saber estacionar não foi retirado da obrigatoriedade. O que foi retirado é a simulação do estacionamento com cone. Além disso, é possível também, como já foi colocado, fazer o teste com carro automático. Isso não era possível, tinha que ser sempre com carro manual. Isso possibilita que o condutor, na prática, saiba conduzir um veículo na via pública. Isso vai facilitar, diminui, como foi dito, o número de reprovação, mas não retira a responsabilidade do novo condutor quando está com a carteira em um veículo na via pública. Portanto, é preciso fazer uma adaptação e as autoescolas precisam se adaptar, mas não retirar essa manobra que é de estacionamento. A gente tem até umas telas, né, que explicam mais ou menos um texto, né, para falar dessa questão do fim da obrigatoriedade, né? A baliza deixa de ser obrigatória no exercício prático para quem for tirar a carteira nacional de habilitação na categoria B em Rondônia. Então não é todas as categorias, só categoria de carros utilitários, carros comuns. Então, se for caminhão, se for ônibus, é preciso. Tem uma outra. A avaliação agora prioriza a interação do candidato com o ambiente real, em vez de comportamentos técnicos isolados. Então, isso aqui significa justamente, você vai caminhar na rua, né? A pessoa vai pegar o carro na hora do teste e o instrutor poderá, o avaliador poderá, estacione o veículo ali próximo daquela padaria. Então a pessoa vai procurar a vaga, é o que acontece normalmente quando a gente está iniciando, a gente procura a melhor vaga, desde que ele estacione, né, observando, por exemplo, a distância que vai ter do meio-fio, ter cuidado para não bater no outro veículo. Então a gente tira o cone, mas a modalidade real traz mais emoção para a avaliação e também tira aquelas questões técnicas, né? Que o cone, às vezes, né, Ana? Causa nervosismo, né? E era uma distância pequena. E no dia a dia, nem sempre você é obrigado a estacionar num espaço tão pequeno, né? Às vezes você tem a opção mais à frente com um espaço maior, né? Melhor. E atende à realidade do trânsito, né? Mas friso aqui, é preciso treinar a estacionar. Isso não significa que você vai só passar a marcha, se for marcha automática, então, vai botar no D e vai seguir, vai ser aprovado. É preciso aprender também a estacionar. Obrigada, Fábio, por essa parte. Agora a gente vai para as perguntas, né? Olha só, vamos aqui à primeira pergunta. Olá, bom dia. Esse quadro Seus Direitos oferece ajuda criminal? Pois eu fui preso acusado de furto qualificado das minhas próprias coisas em Manaus. Isso significa o seguinte, o furto é quando você pega algo de alguém sem autorização para si. Se você é dono do objeto que foi furtado, então não há o crime de furto, porque você não pegou objeto de ninguém. É preciso procurar a Defensoria Pública, mesmo o crime ocorrendo em Manaus e você estando aqui em Rondônia, procure a Defensoria Pública aqui do seu município. A Defensoria Pública do Estado de Rondônia está em todos os municípios, em todas as comarcas de Rondônia e o município que não é comarca tem atendimento virtual. Procure a Defensoria Pública para a gente acompanhar esse processo lá em Manaus e encaminhar, por exemplo, documentos que provam que esses produtos são seus ou testemunhas para retirar aí a possibilidade de uma condenação por furto qualificado. Então é importante, a Defensoria ajuda sim o quadro Seus Direitos. Tira essa dúvida também, né, Ana? Sim, temos uma próxima. Tem um carro elétrico que ainda está em garantia e apresentou um problema em peça, que faz o veículo perder a força. Fiz o pedido de troca em novembro e até agora não foi resolvido. Já são mais de 70 dias. O gerente me manda ligar para o 0800
e o atendimento diz que é o gerente. O que fazer? Então, na realidade, pelo Código de Defesa do Consumidor, havendo um problema no produto, né, seja qualquer produto, e principalmente o veículo, você tem o direito a buscar a garantia e o fabricante tem um prazo de 30 dias ou para indicar a concessionária que vai resolver, no caso do veículo, ou trocar as peças. E não ocorrendo em 30 dias, é possível aí buscar o Código de Defesa do Consumidor, buscando o ressarcimento do veículo, com correção monetária e tudo mais. Na prática, a dica do que a gente deixa no quadro de seus direitos é o seguinte: faz uma notificação para o gerente por escrito, informando essa questão. Se você precisar de um ou outro veículo, alugue um veículo e comprove por meio de nota fiscal o aluguel desse veículo, e a concessionária e o fabricante terão que ressarcir essas perdas e esses danos materiais causados por uma falha aí na produção do veículo, que apresentou um defeito durante a garantia e, portanto, o Código de Defesa do Consumidor lhe dá um direito de buscar o ressarcimento e até mesmo a troca do veículo. A troca, Ana, na prática é muito difícil. O que a gente observa na Defensoria é a possibilidade de ressarcimento, por exemplo, dos danos causados materiais, por exemplo, pagamento de aluguel que foi de outro veículo, ou, por exemplo, você teve que pegar Uber, colocar também a necessidade de ressarcir esse pagamento. Agora, se estender mais de 90 dias, é possível buscar, sim, um ressarcimento. A gente tem tempo para mais uma resposta. Vamos lá. No Carnaval fui preso em uma blitz de trânsito por ter bebido, mas fui liberado na audiência de custódia. O que fazer? Isso acontece muito. As pessoas acham que fui pego na blitz, fiquei preso até a audiência de custódia, depois a juíza liberou. E aí acabou. Não acabou. Há um inquérito policial e esse inquérito policial exige que você compareça aos atos processuais. O inquérito policial vai gerar uma ação penal, se for o caso, e exigirá que você acompanhe e vá a todas as audiências, sob pena de ser condenado, né, sem você participar da audiência e sem comprovar sua inocência. Então é preciso procurar a Defensoria Pública, um advogado particular, para acompanhar qualquer inquérito policial, principalmente o inquérito relacionado aos ilícitos penais no trânsito. Fábio, obrigado. Quadro Seus Direitos, né? Fábio Roberto aqui respondendo as suas dúvidas jurídicas, e você pode, né, já mandar para a gente a sua dúvida pelo 99910-2626, porque quarta-feira o Fábio vai estar aqui com a gente. É isso aí, Ana. Obrigado. Manda as perguntas que a gente responde aqui no quadro Seus Direitos. Obrigada, Fábio. Agora são 11h46. Vamos para um breve intervalo e na volta tem a previsão do tempo com a Chiara Negrete. Os detalhes em instantes. O filho de Mateu e Juliana adoece. Chora. Eu tô assustada, Mateu. E eles se reaproximam. Dio é grande, amore mio. Não vai acontecer nada com nosso filho. E eu não cuidei bem do nosso filho. Não fala isso. Não fala isso, não vai ficar se culpando agora. Nesta semana, em Terra Nostra. Cuidar da saúde começa com confiança. No Lab Centro, oferecemos coleta domiciliar e empresarial, levando mais praticidade até você. Lab Centro. Precisão nos exames. Cuidado com as pessoas. Cheirinho de feijão caseiro, carne assada, peixinho frito. Com seu talento culinário e o gás da Amazon Gás, não falta sabor e praticidade no seu dia a dia. As botijas de 7 e 13 quilos da Amazon Gás são sinônimo de qualidade, segurança e economia para o seu bolso. Peça agora suas botijas em uma das revendas autorizadas Amazon Gás. Amazon Gás, servindo melhor. Lavanderia, 60 minutos. Roupas limpas e cheirosas em 1 hora. Lavanderia, 60 minutos. Vem rapidinho ou ligue agora.
Lavanderia 60 minutos. É Rondônia na segunda fase da Copa do Brasil, gente. Guaporés de Paraná passaram para a segunda fase e no GE de hoje você acompanha todos os bastidores e detalhes desses 2 jogos de ontem. Que felicidade para o nosso estado. Eu conto com a sua audiência logo após o JRO1. Tem GE, com muito orgulho. Até já. A polícia investiga a morte de um adolescente dentro de uma unidade de acolhimento infanto-juvenil aqui em Porto Velho. O Yuri Lima acompanha esse caso e traz informações para a gente. Bom dia novamente, Yuri. O que a gente já tem de informações sobre esse caso? Oi, Ana, bom dia para você mais uma vez e para todos. Por enquanto, as informações são bem contidas. De acordo com a Prefeitura, o serviço de urgência, o serviço móvel de urgência, o SAMU, foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas a jovem não resistiu. A Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica também foram ao local, fizeram perícia e registraram a ocorrência. O NAC, responsável pela gestão da unidade, divulgou nota de pesar e informou que todos os protocolos internos foram seguidos. A instituição disse que acionou o serviço médico de urgência assim que identificou a situação e que está colaborando integralmente com as autoridades. A Prefeitura de Porto Velho afirmou que está fornecendo todas as informações necessárias para esclarecer o caso e reforçou o compromisso com a transparência. Também manifestou solidariedade aos familiares da adolescente. Olha, neste momento, a prioridade da unidade é fornecer apoio emocional às demais crianças e adolescentes acolhidos, além de suporte psicossocial aos colaboradores. As circunstâncias da morte não foram esclarecidas e tudo agora vai ser investigado pela Polícia Civil, especificamente pela 2ª Delegacia de Homicídios. Ana Paula. Obrigada, Yuri, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando aí o caso da morte dessa criança dentro da unidade de acolhimento. Obrigada, Yuri. Chegou a hora de conferir como fica o tempo. Quem já está aqui comigo é a Chiara Negrete. Bom dia, Chiara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ontem choveu bastante e Rondônia está em alerta, né? Exatamente. Ontem choveu bastante e a gente começa, então, destacando o volume acumulado, nessas últimas 24 horas. Eu preparei uma tela aqui que mostra, que em algumas cidades choveu acima de 70 milímetros acumulados. Então, Costa Marques ontem 77 milímetros, de Paraná com 20 milímetros e Nova Mamoré com 15 milímetros. Essas informações são o CEMADEM, que então tem essas estações meteorológicas, que tem os pluviômetros automáticos, que recolhem esses dados e fazem esse levantamento. Então é importante a gente ficar atento, porque mostra aí uma realidade, um cenário, grande volume, exatamente, um grande volume. 77 milímetros é muita água. É muita água. E olha, seguindo falando de chuvas, para hoje a gente também tem uma variação de volumes no nosso quadro. Porto Velho amanheceu chovendo, a previsão era de chover mais ou menos 4 milímetros, de manhã já choveu aproximadamente 2, e aí depois a previsão deu uma alterada, atualizada, e a previsão para hoje é 6 milímetros para Porto Velho. Aí a gente tem Guajará-Mirim com 10 milímetros, que já é uma chuva considerável, Cacoal com 7, Vilhena com 4, de Paraná com 1 milímetro, coisa pouca por lá. E o destaque agora é para Ariquemes, com 23 milímetros previstos para hoje. Regiões também, as cidades próximas a Ariquemes também devem ter volumes maiores, como no caso de Buritis, que segue essa mesma média de Ariquemes, de 23 milímetros. Tem também Alto Paraíso, Rio Crespo, que também estão com volumes aí acima de 10 milímetros, então é importante ficar atento por lá, que a gente mostra também o nosso quadro de alertas, que hoje a gente tem alerta duplo aqui para nossa região. Eu não sei se o pessoal de casa vai conseguir observar, Ana, mas aqui tem 2 tonalidades de laranja, A gente tem esse laranja mais
apagadinho, vamos dizer aqui, que pega aqui outra região, né, do país, que ele tem influência aí da baixa pressão que veio no norte da Argentina, que causa, então, tempestades. Esse laranja, então, mais apagado é para tempestades com risco de granizo, mas para a gente aqui na nossa região é esse laranja mais vivo, mais intenso, né, que é para chuvas intensas, então, que pega aí cidades como Chupinguá, Corumbiara, Cabixi, Vilhena, pode alcançar até, então, Cacoal, e para o restante do estado a gente tem o alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas, né? Então tem que ficar em alerta realmente. E aí a gente também comenta das temperaturas, porque hoje deve ser um dia bem quente, assim como ontem, mesmo com as chuvas, né? A gente consegue perceber esse calorão. Então Porto Velho com 30, assim como Ji-Paraná e também Cacoal, Guajará-Mirim com 31, Ariquemes 29 por lá, acho que por conta da chuva, né? Deve dar essa aliviada aí na temperatura máxima, e Vilhena com 28 graus hoje. E a gente também aproveita para falar sobre o Rio Madeira, né? A régua a gente tem aí que está com 12 metros e 83 centímetros hoje. Vale lembrar que tá próximo aí, né? Já atingiu a cota de atenção, diminuiu e está voltando a subir, né? A gente também fala do rio Mamoré, que está com 9 metros e 43 centímetros. É importante lembrar que já passou da cota de atenção e por lá a cota de alerta ainda está um pouco distante, que é 10 metros e 20 centímetros. Mais importante, os moradores aí de Guajará-Mirim ficarem sempre atentos, né, Ana? Que com essas chuvas a tendência é esses rios subirem ainda mais. Sim, a questão da chuva, né? A gente tem falado muito da chuva. Ontem, inclusive, eu comentei com a Kiara, eu saí aqui da TV, estava um sol, céu claro, na região do centro, uma chuva forte, as nuvens escuras. Eu falei, estou na mesma cidade, né? E aí você andava um pouquinho sol e aí chuva novamente. Exatamente. E por conta disso, Ana, a gente tem estações meteorológicas, né, espalhadas em alguns pontos da cidade. Então, às vezes, chove muito mais do que a gente tem os dados, né? Essa precisão, ela não é 100%, porque justamente, às vezes, chove em um canto e não chove em outro. E aí, por isso, a gente não consegue registrar toda a chuva. E vale lembrar também que Porto Velho é uma cidade muito extensa, né? Então, a gente fala aí das previsões, às vezes parece muitas chuvas para uma cidade só, mas é uma cidade muito extensa. Também, às vezes, chove em áreas, como a gente comenta aqui, áreas isoladas, né? Então, pode acontecer de na Zona Leste estar chovendo, na Zona Sul não cair nenhum pingo. É bem comum até. Por isso que a gente reforça, né, Kiara? Eu falo também no Jornal de Rondônia, segunda edição, é uma previsão. É uma previsão. Kiara, obrigada pelas informações, tá bom? E até amanhã. Até, tchau, tchau. Agora são 11 horas e 56 minutos. Chegou a hora da gente saber os destaques do Jornal Hoje com o Roberto Kovalik. Olá, a gente vai se encontrar daqui a pouco no Jornal Hoje e você vai ver os desdobramentos da prisão do ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles do Reino Unido. A polícia apura se ele teria repassado informações sigilosas do governo britânico para Jeffrey Epstein, que comandava um escândalo internacional de pedofilia. É a primeira vez na história moderna que um membro da família real enfrenta uma acusação dessa gravidade. Atenção se você está se preparando para um concurso público. O ano eleitoral vai mudar um pouco as regras. Mais de 230 mil vagas devem ser abertas em órgãos estaduais, municipais e federais. Mas há algumas restrições. Atenção, hein? E o que fazer para conservar os alimentos nesse calorão? Uma reportagem vai mostrar o que você precisa fazer para evitar desperdício e cuidar da saúde da sua família neste verão. E aí vai uma dica, escolha frutas mais verdes ou congele. No calor, aumenta o perigo de intoxicação alimentar. A Polícia Federal desarticula uma quadrilha de garimpo ilegal que agia no Brasil e na Venezuela. A polícia diz que o grupo usava notas fiscais falsas e empresas de fachada para legalizar cassiterita e esconder a origem do dinheiro. Foram cumpridos 35 mandados em 6 estados e bloqueados cerca de 400 milhões de reais. A cassiterita é usada como matéria-prima para a indústria e tem grande valor comercial. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Acabou o Jornal de Rondônia, primeira edição. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã às 10h45 aqui. Eu encerro a edição de hoje com imagens ao vivo da Avenida Jorge Teixeira, aqui em Porto Velho. Nesse momento, os termômetros marcam 28 graus na nossa capital. Até amanhã.
sábado, no duelo de receitas, diferentes formas de preparar picanha. No bem-estar, tudo sobre o uso correto do protetor solar. E ainda, Alanis Guilhem, a Lorena de Três Graças, bate um papo sobre a novela e a vida pessoal. Vem, que você é de casa. Globo Esporte. Oferecimento Tropical Materiais para Construção. Juntos construindo sonhos. Fundo do IG Shopping. Inova Doce Mil. Agora em novo endereço, com mais novidades para festas e decorações. Pra você, já é Rondônia na área. E CBF, manda o Pix, CBF. Rondônia tá pegando fogo. Ontem no Biancão, com a arquibancada cheia e muito barulho da torcida, o Galo da BR recebeu o Pantanal do Mato Grosso do Sul e venceu por 2-0, confirmando esse momento histórico na temporada, com 8 vitórias seguidas e nenhum gol sofrido.